Bom dia, sejam muito bem-vindos. Eu sou o catequista Diego, paróquia Nossa Senhora das Vitórias, turma da Perseverança. Eu sou a catequista Stephanie. Hoje nós estamos aqui para mais um encontro com vocês. Semana passada nós tivemos um encontro da Bíblia, falamos um pouco, sobre como manusear algumas leituras, capítulos, quantidade de livros. E hoje nós vamos dar continuidade a um assunto também relacionado à Bíblia. A gente vai falar hoje um pouquinho dos evangelistas, mas antes de começar o encontro, a gente queria convidar vocês a ficarem de pé para nós começarmos esse encontro invocando a Santíssima Trindade, pedindo para o Espírito Santo para que ele unja cada um de nós aqui, para que todo o conhecimento passado seja absorvido no coração de vocês. Vamos lá? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom, na semana passada nós tivemos o encontro da Bíblia, deixamos para vocês aí inicialmente a atividade de estar lendo diariamente o Evangelho, uma leitura, estar manuseando a Bíblia mesmo, deixando um pouco o celular, televisão, computador, videogame um pouco de lado, para poder ter essa experiência, tá? Tenho certeza que vocês fizeram, os que não tiveram oportunidade ainda, façam, tá? É uma experiência muito boa para todo mundo. E hoje a gente não deixa de estar abordando o tema Bíblia, mas a gente vai falar um pouquinho dos evangelistas. Esse evangelista de hoje, ele é o primeiro livro do Novo Testamento, que é o Evangelho de Mateus. Só lembrando que por mais que seja o primeiro livro, primeiro evangelista na Bíblia, ele não foi o primeiro a escrever o Evangelho. Nós vamos falar dele, no decorrer dos encontros nós vamos falar dos outros três, Hoje nós vamos falar de Mateus, que tinha um nome também, antes de seguir Jesus, era chamado de Levi. E esse Evangelho, ele consta como o primeiro da Bíblia por ser o mais completo, que ele fala mais detalhadamente da vida de Jesus na Terra. Bom, como a gente falou, Levi, São Mateus, ele morava e trabalhava na cidade onde nasceu, em Cafarnaum, na Palestina. Ele tinha como atividade o ser coletor de impostos. Se vocês lembrarem aí, alguns encontros atrás, dentro do Querigma, nós falamos sobre um cobrador de impostos, que era Zaqueu, Mateus, ele era um coletor, ele ia receber os impostos e, aos olhos do povo, ele era um pecador também, da mesma forma que o pessoal enxergava Zaqueu lá atrás. Isso porque naquela época, quem mexia com dinheiro era considerado uma pessoa impura, Então, por isso, a profissão dele era mal vista pelo povo. Mas ele não era um perseguidor que cobrava os impostos de forma agressiva. Ele simplesmente era como se fosse a profissão dele mesmo, essa coleta desses impostos. Justamente, ou seja, diferente de Zaqueu, ele não visava somente a questão do lucro em si. Pela história, não tem nada que confirme que ele fazia isso pelo lucro, para ficar rico. Por mais que ele era ele era um coletor de impostos rico. Ele tinha bens, ele tinha posses e, como a Stephanie falou, era um serviço. Não era visto com bons olhos, mas era um serviço. Tanto é que quando Jesus passou e falou, chamou, segue-me, vem caminhar comigo, ele largou tudo. Mateus, ele simplesmente largou tudo, ele abriu mão de toda a riqueza, ele abriu mão do dinheiro e foi seguir Jesus, sem olhar para trás. Se a gente perceber, nas leituras de Mateus, nós temos, nos alguns trechos, nós temos a boa parte falando sobre o dinheiro. Tem um trecho que ele fala bem assim, não é possível servir a Deus e o dinheiro. Isso aí nós sabemos que não tem como.
né? Não tem necessidade alguma nós servirmos os dois. O que nós temos que servir e seguir é Deus. Evangelho, ele tem o significado de boa nova. E Mateus, ele escreveu esse evangelho para anunciar essa boa nova, mas ele tem uma característica específica de que ele valoriza muito a pessoa do Pai. A da Santíssima Trindade, ele valoriza a primeira pessoa, que é o Pai. Em toda a sua leitura, ele sempre está exaltando o Pai, quem é o Pai, como ele age na vida das pessoas, como Jesus também pregava em nome do Pai. Né? E só uma curiosidade, a gente sabe que praticamente todos os nomes ele tem um significado. E o nome de Mateus, ele tem um significado de dom de Deus, ou seja, ele tinha esse dom. Né? Então, ele era um dos apóstolos, tá? A gente vai trabalhar isso nos próximos encontros, que nem todos os evangelistas eram apóstolos, tá? Né? Nenhum dos 12 apóstolos. Tem leitura que fala sobre a seleção, né? Sobre vamos dizer assim, a nomeação desses apóstolos. Se observarmos, se eu não me engano, está em Mateus 10, tem lá o nome de todos os apóstolos. Não vai ter São Marcos e Lucas. Eles não estão entre os apóstolos, tá? Mas aí nós vamos conversar isso nos próximos encontros. Então, São Mateus, além de ser evangelista, ele era um apóstolo, ou seja, ele era muito próximo, né, de Jesus Cristo. E com isso, fez com que ele abrisse mão de tudo, pregasse, né, de certa forma, com que ele fosse de vez mesmo seguir. Né? E é o que Deus espera de nós, o que Jesus espera de nós. Né? Ele nos chama todo dia, vem e segue, né? Vamos lá, vamos caminhar juntos. E a gente muitas vezes segura um pouco, né? A gente muitas vezes fica preso à nossa vida hoje para não seguir verdadeiramente, tá? Com relação ao Evangelho também, que a Stephanie falou, o Evangelho ele traz a boa nova. E vocês já devem ter percebido que na missa, né, eu acredito que vocês vêm participando, a gente fica muito feliz por isso, que na missa, quando é a leitura do Evangelho, quem faz a leitura normalmente é o padre, ou o diácono, o bispo. Né? Então isso quer dizer o quê? Que o Evangelho é Cristo, é Deus que está falando diretamente conosco. Diferentemente um pouco das leituras, primeira leitura, segunda leitura é feito normalmente por outras pessoas. Mas o Evangelho, obrigatoriamente, é feito pelo sacerdote. Isso quer dizer que é Deus que está falando conosco. Deus está trazendo uma boa nova para nós. Nós vamos agora fazer a leitura de hoje, para dar continuidade um pouquinho no tema. A leitura está em Mateus, capítulo 9, do versículo 9 ao 12. Mateus, capítulo 9, versículos 9 ao 12. Mas só lembrando, no último encontro, nós falamos, né, como é que faz tudo certinho, manusear a Bíblia, vai ter o nome em cima, tem as abreviações do lado, capítulo sempre é um número grande e os versículos são os menores. Tá bom? De acordo, vocês vão manuseando, vocês vão aprendendo um pouco mais. Vamos lá? Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe, segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isto, os fariseus disseram aos discípulos, por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isto, respondeu-lhes, não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A leitura ela fala, né, justamente o que a gente vinha trazendo um pouco aqui, o que nós já comentamos um pouco em outros encontros, que Deus ele é acessível a todos, né? Começando lá, ele chamou, né, Mateus e falou, vem e segue, independente do que Mateus estivesse fazendo, coletor de impostos, cobrador de impostos,
se era um malfeitor, como eles falavam antigamente, né? Malfeitor normalmente eram pessoas, né, do mal, que praticavam crimes em si. Então Jesus, né, Deus sempre teve esse coração bondoso e se demonstrou ali pronto para receber qualquer um. Na própria leitura fala, ele estava comendo ali com os publicanos, né, com pessoas que viviam, na visão de todos, no pecado, só que ele falou assim, eu estou aqui, mas é aquela, quem precisa de médico não são as pessoas boas, da mesma forma. Ou seja, Jesus, né, Cristo, Deus é como o nosso médico também. Nós temos o coração bom, fazemos o bem, praticamos o bem, mas ele precisa mesmo agir e trabalhar com aquelas pessoas que estão fora do caminho dele. Da mesma forma ele fez isso, né, nas Sagradas Escrituras está falando. A gente vai botar uma música para vocês escutarem que complementa um pouquinho a leitura que a gente fez. Deixa que o mundo siga pela sua estrada. Deixa que o homem retorne à sua casa. Deixa que os outros conservem a sua riqueza. Mas tu vem e segue-me. Tu vem e segue-me. A música fala aí o que a gente leu no Evangelho, falando um pouco sobre Mateus, né? E pede para que a gente deixe tudo. É o que Deus espera da gente, o que Jesus espera de nós. Que nós possamos abrir mão das coisas materiais, das coisas do mundo, para poder segui-lo, né? Tem passagens que falam, ó, aquele que largar tudo para seguir Jesus, esse aí terá o maior dos bens, né? Vai ter o amor, vai ter o coração, vai ter o reino dos céus. E é isso que nós precisamos ter, nós precisamos fazer. Sabemos que é difícil, sabemos que infelizmente tem muitas coisas que nós somos apegados em si, mas nós temos que seguir justamente Mateus, né, que largou tudo, simplesmente largou, falou, eu vou seguir porque é dali que eu vou conseguir a minha salvação. E é aquilo, né? Deus não espera que os perfeitos o sigam, Ele quer que os imperfeitos estejam sempre em busca da perfeição e da salvação por Ele. Só uma curiosidade, vocês sabem que os evangelistas eles têm um símbolo, né? Cada um tem um símbolo. Não sei se vocês já buscaram isso, mas o símbolo de Mateus, São Mateus, ele é vamos dizer, um símbolo de um anjo, é o símbolo do homem, né? Os outros têm outros símbolos também. Nós temos o touro, nós temos a águia, nós temos o leão, tá? Isso aí nós vamos falar mais para frente. Mas de Mateus, o símbolo que ficou para ele é justamente a questão do homem, a questão do anjo em si, né? Muito se fala que a questão do homem é porque ele que deu início na questão da humanidade e tal, tudo certinho. Aí a gente tem que estudar um pouco mais, buscar um pouco mais para a gente entender melhor as escrituras, que nem a gente falou no último encontro da Bíblia, né? Sabemos que não é fácil, tem muitas coisas que infelizmente a gente não entende, não interpreta naquela hora, mas Uma outra versão diz que é o anjo que representa Mateus, porque no evangelho dele, ele dá início ao texto falando sobre o anjo que anunciou a José e a Maria a vinda de Jesus. Então, e esses símbolos a gente encontra eles em Apocalipse, no capítulo 9, se não me engano. Isso mesmo. Certinho? A gente vai encerrar, vamos deixar a atividade para vocês. Pode até falar da atividade, Steph. A atividade desse encontro, a gente gostaria que vocês continuassem no hábito de manusear a Bíblia, não a versão digital de celular, mas a Bíblia física mesmo, para vocês tomarem essa intimidade, até porque nós estamos no mês da Bíblia, então é muito importante que vocês tenham esse costume. E queria deixar para vocês uma leitura que é muito dita de Mateus, que é a leitura do Sermão das Montanhas. Isso, do Sermão das Montanhas. Para
vocês darem uma olhadinha. Isso. E, como a Stephanie falou, nós estamos no mês da Bíblia. A atividade a gente colocou já, né? Acho que a gente vai trabalhar isso, esse manuseio, conhecer a palavra, né? Conhecer a Bíblia em si. E especificamente, já que a gente está falando aqui, né, de São Mateus, que vocês tenham a curiosidade, que vocês tenham tempo para ler o Evangelho de Mateus. Tá? Não precisa ler tudo de uma vez não. Quem quiser, quem puder, pode ler. Né? Mas vai lendo, vai, como diz, pega a sua Bíblia ali, vai marcando o que te chamou mais a atenção. Tá? Se tiver dúvida, né, procure a gente, que a gente vai tentar esclarecer tudo. E vai lendo, tenta ler pelo menos que seja, vamos dizer, um capítulo, 2 capítulos. Né? Não é tão grande, é coisa rápida, uma leiturinha ali de, vamos dizer, uns 10, 15 minutos, tá bom? Sempre lendo com calma, né? Porque a palavra de Deus, nós temos que ler ela com calma, pausadamente, para interpretar, para a gente poder deixar com que essa palavra entre no nosso coração, tá? Agora nós vamos fazer uma oração aqui, para poder agradecer e encerrar esse nosso encontro e deixar vocês aí, né? Com essa atividade. Quem quiser já pode, terminou o encontro, já pode pegar a palavra aí para dar uma lida, tá bom? Então, vamos pedir a Deus que Ele esteja sempre intercedendo por nós nessa nossa caminhada de fé, que Ele habite nossos corações e acenda o fogo da fé e da perseverança em nossos corações. Que Ele abençoe cada um de nós nesses momentos difíceis, nossas famílias, esteja levando sempre a saúde e a paz aos nossos lares e que Nossa Senhora interceda junto a Ele para que nós estejamos sempre debaixo da proteção da Mãe Divina. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivermos sentados à mesa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só lembrando vocês que amanhã, domingo, tem a missa das crianças, a partir das 10 horas, no canal da paróquia, no YouTube, da Paróquia Nossa Senhora das Vitórias. Entrou, coloca lá seu nome, tá bom? O nome do seu catequista, a sua turma, deixa o joinha lá, deixa o seu like, compartilha com o pessoal da família, compartilha com seus amigos, tá? E aí, nessa hora aí, a gente pede para você usar seu WhatsApp, seu celular, para você poder, como diz, evangelizar outros corações e outras casas, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo sábado, estaremos aqui reunidos, vamos esperar vocês. Fiquem com Deus.